Nós vamos ser mais eficiente, mais competitivo, vamos gerar mais patentes, vamos desenvolver com mais profundidade o Brasil. O outro tema que nós estamos discutindo é aumentar a contribuição da intervenção do domínio econômico, a CID tecnológica. Isso aqui traria mais recursos para a P&D e melhoraria uma situação orçamentária. Nós tivemos um corte severo nessa área e vocês vejam que o mundo inteiro está aumentando os investimentos, mesmo na crise. Vocês pegam o discurso do Obama, ele fala que vai congelar o orçamento durante 5 anos, mas diz, ele fala 6 vezes em inovação, 9 vezes em inovação, 6 vezes em tecnologia de informação e internet. Aí fala, tem 3 setores chaves para sair da crise: energias limpas, tecnologia de informação e complexo industrial da saúde. E ele diz que precisa de um Sputnik para os Estados Unidos sair da crise, como aconteceu no passado. Nós precisamos, por exemplo, o nosso pré-sal é um pequeno Sputnik. O combate à pobreza no Brasil, eu acho que é o nosso Sputnik, que é o mercado de consumo de massas e soluções de produtos mais baratos e eficientes. Mas nós precisamos de política e precisamos de financiamento de fundo. E aí vou tratar do tema mais delicado da nossa área, que é a política de royalties de petróleo. Eu hoje não sou mais senador, só trato daquilo que é a minha pasta. Não comento nada que não tem relação com a minha pasta. Outro dia me perguntaram o que eu achava do PSD no partido. Eu falei, olha, o PSD não tem nada a comentar, mas eu estou muito preocupado com o PSC, que é o nosso programa de semicondutores. A minha preocupação é o PSC. Então, na questão de royalties, não me compete aqui discutir. E eu vou adiantar, é evidente que os estados produtores de petróleo têm que ter um tratamento diferenciado, porque não existe no ICMS tributação na origem do petróleo. Então, os estados como o Rio, que dependem do petróleo e que não têm a tributação na origem, tem que ser compensado nos royalties. Evidente. E você não pode desestabilizar um ente federado. Também é evidente que tem que ter uma distribuição mais generosa para o conjunto do país. Você não pode deixar o resto do país à margem de uma riqueza desse tamanho. Também é uma questão relevante. E tem que ter equilíbrio nisso e bom senso. Agora, o que é que eu acho que é o erro histórico que nós podemos cometer? Eu falei da Venezuela lá atrás. Nós estamos pegando 2/3 dos royalties do petróleo e repartindo com estados e municípios. Para onde vai esse recurso? Vai para o custeio da máquina. Evidente que tem necessidade do custeio da máquina. A gente pode até pegar uma parte do recurso e dar para os estados e municípios. Mas o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós perderíamos esse ano 900 milhões de reais dos royalties do petróleo. Só não perdemos que o presidente Lula, no último dia do ano, fez um decreto e manteve para este ano. Dependendo da decisão que o Senado tomar, nós ficaremos fora da agenda do futuro, na minha visão. O royalties, nós estamos antecipando o petróleo da geração futura para explorar agora. O que é que nós vamos deixar para a geração futura, nossos filhos e nossos netos? Nós temos que deixar a sociedade do conhecimento. Nós temos que investir em educação, ciência e tecnologia e meio ambiente, sustentabilidade ambiental, para deixar um projeto de futuro. Então, uma parte da riqueza dos royalties tem que ir para a educação, ciência, tecnologia e meio ambiente prioritariamente. Se nós não vincularmos a esses recursos, nós vamos nos acomodar num país grande produtor de commodity, grande exportador de alimentos, minérios, gás e petróleo, mas não vamos desenvolver os setores mais estratégicos e importantes, que são as indústrias portadoras de futuro. Como eu falei da fotovoltaica, da eólica, do LED, dos TICs, dos fármacos, da energia, da indústria de satélite, que é uma indústria de grande valor agregado, da indústria aeronáutica. Enfim, nós precisamos preparar esse país do futuro e a discussão dos royalties vai ser absolutamente decisiva. Próximo. Mantida a regra que foi votada, nós vamos perder 12,2 bilhões de reais em 9 anos, valores de hoje, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita com muita profundidade. Nós vamos cometer um grave equívoco histórico. Não é porque eu estou no Ministério de Ciência e Tecnologia, eu passarei. Estou falando aqui do futuro do Brasil. Nós precisamos pegar essa riqueza e investir num projeto de futuro do país, nas áreas que vão dar um salto de qualidade nessa nação e resistir à pressão imediatista, porque ela vai ser muito grande. A pressão política imediativa vai ser muito grande. Nós podemos jogar isso tudo na máquina do poder municipal, estadual e perder uma visão estratégica de desenvolvimento. Esse recurso tem que ter condicionalidades, investir naquilo que é absolutamente decisivo para o futuro do Brasil. Próximo. Para terminar, nós estamos trabalhando fortemente a reformulação do marco regulatório do investimento direto externo,
que é essa ideia de internalizar os centros de pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, quem investir aqui vai investir em P&D, quem já investiu vai ter que investir mais em P&D com os fundos setoriais, e a gente buscar criar uma cultura de mais inovação no país. Depois, fomentar e agilizar o processo de registro de patentes, que esse é um tema fundamental e que é uma cultura de patentes. Fortalecer o sistema de inovação e o financiamento da inovação no âmbito das empresas. Na minha visão, nós devíamos criar uma Embrapa da indústria, alguma coisa próxima a isso, um sistema mais forte. Temos o Cibratec, temos o Senai, temos coisas importantes, o IPT, mas precisamos dar um salto nessa questão. Aprimorar os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais que nós temos para essa área são insuficientes. Por exemplo, a lei de informática é muito mais uma lei de equilíbrio entre Zona Franca e o resto do país do que uma lei de incentivo ao investimento. As empresas de crédito presumido, por exemplo, não tem nenhum incentivo na lei de informática ou na lei de subvenção. Então, precisaria fazer uma avaliação da lei de informática, das novas medidas, usar também o poder de compra do Estado. Nós votamos uma lei muito importante, a MP 425, para alavancar investimentos. Depois, uma nova política de agilização para a importação de insumos e equipamentos para pesquisas. Essa era uma reclamação muito grande da comunidade acadêmica. Demora demais para importar um equipamento e um insumo. É isenta a importação de insumo para pesquisa. Só o CNPq é 650 milhões de dólares. Então, tem que ter fiscalização da Receita e tem que ter fiscalização da Anvisa. Você está importando reagentes que têm impacto na saúde pública. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho com a Receita, com a Anvisa, com a Vigiagro, e estamos começando um projeto piloto no aeroporto de Cumbica, que é 60% da importação de insumos. Pegamos 14 etapas do processo de importação, simplificamos e o resultado está sendo muito positivo. Então, a comunidade acadêmica, vamos avaliar até o final do ano essa mudança de atitude. Por exemplo, os produtos agora chegam com selo na caixa. Porque antes, o fiscal da Receita, você podia fazer o que quisesse aqui, que ele não ia nem conseguir identificar. Naquele mundo de contêineres que estão chegando, só o ano passado aumentou 46% o volume de importações, o que é pesquisa para dar prioridade para a importação? Impossível. Então, agora está identificado, tem uma metodologia, eles estão mobilizados. Se der certo em Cumbica, a gente vai estender para todo o Brasil até o final do ano, mas o resultado que nós estamos tendo até agora é muito positivo. Acho que nós vamos resolver essa questão. Tem uma segunda questão na área de biologia, que não está aí, que é transporte e a utilização de material genético para pesquisa. Eu já vi, por exemplo, pesquisador da Embrapa está sendo processado pelo Ministério Público e está pesquisando com aranha. E agora, você vai lá fora, você pega o óleo de copaíba, tem 35 patentes internacionais. Então, nós estamos com uma política extremamente rígida, mas que é um queijo suíço para levar material genético para fora e que é uma burocracia que impede o pesquisador brasileiro de produzir. Tem que rever essa política, tem que rediscutir essa questão. Eu acho que era muito importante vocês chamarem aqui a Embrapa, chamarem o INPA na Amazônia, chamarem as instituições. Tem gente que tem acúmulo nessa discussão. Nós precisamos rever essa política de proteger o nosso material genético, de um lado, e, de outro lado, facilitar a pesquisa para as instituições públicas nacionais. Nós estamos fazendo uma proposta na Câmara, e era interessante também no Senado, a jornada de inovação, né? É uma proposta de a gente fazer, quero parabenizar o presidente, fazer uma lista de... Está pronto com as datas, vai ser aprovado depois dessa reunião. O presidente está me dizendo aqui, já está pronto o requerimento, fazer um longo debate sobre inovação no país, nos vários setores da economia, chamando várias instituições e colocar isso no centro da agenda da discussão do Congresso, do governo, das empresas, para a gente dar um salto. Nós organizamos aqui o Movimento Empresarial pela Inovação. Pela primeira vez, as grandes empresas estão presentes. Nós estamos, Ronaldo, em 14 estados, né? 14 estados já estão com esse movimento. Quem não está, por favor, leve. Procure a CNI, leve para o seu estado. Vamos mobilizar as empresas para criar uma cultura de inovação e as instituições da região. E a ideia é de uma frente parlamentar no setor. Próximo. Nós estamos também fazendo um esforço muito grande de comunicação para a popularização da ciência, da tecnologia e da inovação. Fizemos um levantamento com todos os nossos INCTs, nós temos lá mais de 200 temas que poderiam virar matérias, produtos e divulgação. E nós temos que fazer a ciência, a tecnologia e a inovação chegar no dia a dia do brasileiro.
Quer dizer, o jovem não pode sonhar só em ser pagodeiro, jogador de futebol ou entrar no BBB. Eu não tenho nada contra nada disso. Sou totalmente simpático ao pluralismo cultural, ao esporte, etc. Mas eu gostaria que uma parte da juventude sonhasse em ser um cientista, sonhar em ser um profissional qualificado. Eu acho que a gente podia ter uma novela Malhação, nem é isso mais a novela. A Malhação, a ideia da academia, bombado, bonitão, tá, menina, etc. Precisavam fazer uma novela da ralação, né? O cara que estuda, que trabalha, que vai e tal, que essas pessoas fazem falta ao país, essas pessoas precisam ser valorizadas. A ideia do cientista, do intelectual, é sempre um nerd, é um sujeito meio desencontrado, meio fora do seu ambiente, e não é isso, né? A sociedade do futuro não é essa. Então nós precisamos valorizar e mostrar como a ciência resolve os problemas básicos da vida da sociedade. Como é que a gente precisa da ciência para ter sustentabilidade ambiental, para ter crescimento, para ter qualidade de vida, de saúde, educação. Então nós estamos querendo divulgar e valorizar a produção científica. Ontem, por exemplo,